A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 27º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexado ao carisma do profeta Elias. E hoje nós temos como tema: a Deus tudo é possível. Irmãos e irmãs, nesse novo ciclo nós estamos orando pela cura espiritual. E no dia de hoje pedindo a libertação da gula, que é uma doença espiritual que desperta em nós um desejo insaciável, despertando sempre o desejo de consumir mais e mais. Essa doença, quando alojada no coração, ela rouba a liberdade. Mas é por isso que hoje nós voltamos o nosso olhar. Eu convido você a olhar para Jesus, porque a Ele tudo é possível. Não é fácil lutar contra o pecado, não é fácil lutar contra as doenças espirituais, mas em Deus tudo é possível. Mas em Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, tudo é possível. Mas uma coisa é necessária compreender: para combater tudo isso, nós precisamos entender que os critérios de Deus não são os nossos, e que precisamos ter autocontrole. Precisamos buscar, como homens e mulheres de Deus, o autocontrole. Irmãos e irmãs, é necessário fazer este movimento de entendendo que os critérios de Deus não são os nossos. Renunciar à gula, ou ela te destruirá. Renuncia, peça a cura de Deus, peça a manifestação, porque é só a presença do Espírito Santo, que conhece o movimento de nossa vida, a presença do Espírito Santo lá no nosso íntimo, que é capaz de trazer essa cura espiritual para nós. Porque muitas vezes o sistema ele está todo corrompido. A estrutura onde você vai não está pedindo para você abster, ter autocontrole, pelo contrário, para você se jogar. Toda a estrutura em todos os aspectos, social, não só de alimento, mas em tudo, dos vícios, na área da sexualidade, em todas as áreas, você é incentivado a consumir mais e mais, porque esse é o desejo do aniversário de Cristo. Não é que você tenha liberdade, mas que você dependa das coisas, que você consuma mais e mais e mais e mais. A indústria do consumo trabalha em cima disso. Então preste atenção, meu filho e minha filha, que é necessário atentar às palavras do Evangelho. Lucas 12, versículo 17 e 16, Jesus lhe propõe essa parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: o que farei? Porque não tenho onde recolher minha colheita. Aqui já diz, era um homem rico. Ele já tinha o necessário, ele já tinha para ele e para os outros. Mas ele perdia o sono pensando o que fazer para armazenar mais e mais e mais. Não no pensamento de dividir, não no pensamento de dividir com o outro. Pelo contrário, era escravo do consumo, que estava roubando a liberdade dele, até mesmo a capacidade de dormir. Quantos homens e mulheres não conseguem dormir à noite? Quantos homens e mulheres estão doentes porque estão preocupados em querer armazenar, em querer consumir mais e mais, e quando não conseguem, ficam desesperados e fica, vamos dizer assim, numa espiral tão desastrosa que começa a entristecer, começa a não conseguir dormir. Esse homem estava assim, estava perturbado, estava atormentado, porque, como o próprio Jesus disse, o que farei? Como é que eu faço? Porque desejava consumir. Porque nós estamos em meio a uma geração insaciável. A indústria, o sistema mantém isso para que você fique nesse ciclo vicioso. Lucas 12, versículo 18. Disse então ele: farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. Então ele deixa claro que ele diz: olha, eu vou derrubar o que eu tenho, porque eu quero mais. Eu quero colocar todos os meus bens, eu quero encher, eu quero ter sobrando. Não é porque ele tinha um pensamento: eu vou dividir. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos passando e não percebe isso como religioso, como religiosa, como homem, mulher, anunciador da palavra. Não estou conseguindo fazer um diagnóstico correto dessa doença espiritual que causa grandes transtornos desde a vida de uma criança. Como eu já falei anteriormente,
na questão da alimentação, na questão daquilo que consome, na questão daquilo que assiste. Irmãos, muitas vezes estamos assim. É necessário compreender, é necessário explicar isso. Na mesa, em casa, quando estamos conversando, é necessário falar disso, falar dessas doenças espirituais, porque o mal não quer que se fale. Mas a Deus tudo é possível, e nesse retiro está sendo abordado para você. Então, irmãos e irmãs, desperta também a sensação de ter tudo que necessita, de ter tudo e mais um pouco, sobrando, ter o excesso, não está satisfeito com o necessário, mas ter o excesso. Lucas 19: e direi à minha alma, ó minha alma, tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Observe que não é assim que as pessoas dizem: não sei quanto tempo eu vou viver, vou me esbaldar, a vida é assim mesmo, a vida é curta, vamos aproveitar a vida. Não é assim que se dizem? É porque o sistema todo criou essa mentalidade do exagero, do extremo, e com isso tem muitas pessoas cheirando mal, vamos dizer assim, entregue aos vícios, que não conseguem ter mais controle, porque um dia entrou de forma sutil, porque esse mal assim, ele começa de forma sutil, depois que está afundado para sair, só com Jesus, só porque só Ele, com Ele é possível. Então preste atenção nas coisas silenciosas que estão acontecendo aí dentro de você. Preste atenção em tudo isso para que não discorra para os vícios, para que não entre em situações que você depois não possa contornar. Porque na verdade o coração daquele homem, como Jesus escreve na parábola, tinha o desejo de dizer: agora eu vou esbaldar, agora eu vou aproveitar porque eu não preciso de mais nada. Mas Deus conhece teu coração, Deus conhece o meu coração. Muitos homens e mulheres estão assim, diz: olha, eu quero ir para a missão, eu quero estar na missão, mas desde que tenha algo lá, chovendo ouro, chovendo isso, chovendo aquilo, para não me faltar nada, porque eu não posso passar por privação nenhuma. A gente não contenta com aquilo que é necessário, que é sobrando. Eu digo para você, peça cura espiritual, que isso é uma doença. Irmãos, observa que em tudo isso que Jesus conta, o homem quer apagar a necessidade de depender da providência divina, de depender de Deus. Observa que homens e mulheres religiosos não querem depender de Deus. Abandonam a missão, abandonam tudo porque querem depender de si mesmo, querem depender do seu cinturão de armazenamento, querem depender dos seus depósitos, mas não querem depender de Cristo, não querem depender da misericórdia, não querem ser mendigos em Cristo, mas querem ser, vamos dizer assim, o homem rico com os armazéns abarrotados. Abra teu olho, porque Jesus conhece o que está no nosso coração. Abra teu olho enquanto há tempo. Dá um passo atrás, pede Deus a cura, para que esse consumo excessivo, para que esse desejo excessivo de armazenamento não destrua a tua vida. Lucas 12, versículo 20 e 21 diz: mas Deus conhece o nosso coração, Deus porém lhe disse: insensato, sem juízo, cabeça dura, orgulhoso, nesta noite ainda exigirão de ti tua alma, e as coisas que ajuntaste de quem serão? Tu veio nessa terra, trouxe alguma coisa, para lá vai voltar sem levar? Como as pessoas dizem, o ditado popular: o caixão não tem gaveta. Presta atenção, olha só, a pessoa tem uma propriedade, comprou um terreno, uma propriedade, quer comprar 5, e não mora em nenhum, não vive em nenhum daquela. Irmãos, do que adianta? Eu me lembro, eu conheci uma pessoa que trabalhou e esforçou muito, sabe? Porque tinha o sonho de adquirir uma estrutura numa determinada cidade. Depois que adquiriu aquela estrutura toda, teve que mudar. E essa pessoa desapontada olhou para mim assim e disse assim: do que adianta eu ter tanta estrutura e eu não poder morar? Eu ter tanta estrutura e eu não poder estar nela? Do que adianta isso? Eu quase morro nas madrugadas para conseguir. Eu não estou dizendo que você não deve lutar, pelo contrário. Mas o que Jesus está querendo dizer é que os critérios dele não são os nossos. Observe o que diz no versículo 21. Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então o critério de Deus é outro, não é o meu.
Aquilo que para você é tesouro, para Deus não é. O tesouro que vale a pena é lá em cima, porque lá que nós vamos viver eternamente aqui é um curto período, de no máximo, vamos dizer aí, de 0 a 100 anos. Quem chegar lá, preste atenção. Então, olha, eu já vivi 70, então falta 30 aí. Então não conta porque a gente não conta o que a gente já viveu. Então é necessário fazer uma reflexão em tudo isso. O critério de Deus é outro. E aí você diz assim, Anderson, mas e os discípulos de Jesus? Aquele era o homem rico que Jesus falou. E os discípulos, como é que pensavam? Com eles também não era diferente. Eles não entendiam o critério de Jesus. Eles não conseguiam compreender. Eles estavam no sistema daquele mundo, como é o sistema de hoje, da garantia. Qual é a garantia que eu tenho? As pessoas vão perguntar para mim, sempre me perguntam a respeito da missão. Qual é a garantia que você tem? Vai na igreja, conversa com a autoridade religiosa, que ele também vai perguntar qual é a garantia que você tem. Porque embora consagrado, a mente ainda é deste mundo. Ainda não está nos valores religiosos. Ainda não está amparado nos valores. Porque não basta ser coordenador de grupo de oração, não basta ser representante da Igreja Católica Apostólica Romana. Basta entender que a Deus tudo é possível, e a Deus tudo é possível, e os critérios de Deus não são os nossos. Não, é por isso que não conseguem compreender. Aí quando você for falar de algo, a pessoa sempre vai querer a garantia, sempre vai querer o excesso, sempre que vai querer ter sobrando, sabe? Para dizer desse forma, agora eu estou tranquilo. Olha só, Jesus olhou para eles, sabendo o que estava no coração, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, sabe, São Pedro não perdia tempo, foi colocando logo. Tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. O que haverá para nós? Olha só isso, olha que pergunta maravilhosa. Deixamos tudo. Tem alguma coisa para nós aí? O que é que tem? O que ele queria, era a pergunta do momento, era o que as pessoas estavam perguntando a respeito do trono. Eles queriam garantias. Muitos homens e mulheres estão indo para o grupo de oração, estão indo nas missões querendo garantias, querendo coisas neste mundo, querendo armazenar neste mundo, e não entendem que deve armazenar no céu. Abra teu olho, criatura, enquanto há tempo. Cria juízo na cabeça. O Espírito Santo não é nosso funcionário para estar nos dando apenas benefícios humanos. O Espírito Santo, ele faz um processo de transformação para nos curar dessas doenças espirituais. A pessoa fala muito bem disso, mas mexe lá para você ver. Mexe lá na riqueza do homem rico para você ver, no armazém dele para você ver. Reage na hora. E os discípulos aqui também, diante das perguntas, isso vai em Jesus. É claro, Jesus não esconde isso, nunca escondeu de mim, não vai esconder de você. Eu sempre tive isso claro, eu sirvo o Senhor, mas Ele não é obrigado a me dar nada porque eu sirvo Ele. Pelo contrário, eu estou do lado dEle, eu preciso viver e me configurar Ele a cada dia. Nunca fui fazendo uma missão em algum lugar, obrigando, querendo que Deus me faça alguma coisa. Não, pelo contrário. Ele sabe do que eu preciso. Essa é a certeza que eu tenho. Ele sabe o que eu necessito. Ele sabe o que você necessita. Então não quero ficar forçando Deus, forçando o Espírito Santo para aumentar os depósitos, para aumentar, vamos dizer assim, as cedas. Não, pelo contrário. Veja o que estamos fazendo de nossa vida espiritual. Irmãos, Jesus é muito claro, sabe? Ele coloca no versículo 19 e 28, ele diz: respondeu Jesus: em verdade eu vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha o critério de Deus aí. Lá, aqui na terra não. O reino dele não é deste mundo. Então, se tu serve Jesus, tem que entender que o reino teu não é deste mundo. Muitos homens e mulheres consagrados não compreenderam isso. Estão fazendo das estruturas depósitos. Estão muitos de nós como pessoas leigos que buscam a presença e ainda estão querendo fazer depósitos, celeiros, para se sentir saciados, para se sentir, sabe, grandes, mas não com os pensamentos de dividir, mas no pensamento de satisfazer a si mesmo. Irmãos,
Eu quero aqui colocar para você, muitas pessoas têm, quando falam no final dos tempos, que fala de refúgio, de algumas coisas, muitas pessoas que têm estrutura, ela diz o seguinte: não, eu preciso preparar o meu. Mas não é porque está preocupado muitos, não estou julgando. Eu estou colocando muitas condições que nosso coração deve entender. Que muitos de nós não estamos preocupados em fazer a preparação para Jesus. Mas é para ser audaciosos, para não faltar nada, para manter o negócio lá, abarrotado. Para enquanto os outros que não se prepararam passar, você ter sobrando. Então isso, Jesus não conhece o que está no coração. Observe que Jesus, o critério dele é diferente. Então ele deixa a garantia para o céu. A garantia é lá em cima. O reino dele não é desse mundo. E aí, meu irmão, minha irmã, você está pronto para deixar tudo? Para viver ou deixar tudo? E aí Jesus é categórico no versículo 29. Mateus 19, versículo 29. E todo aquele que por minha causa, irmãos e irmãs, por minha causa, olha só, deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centúplo e possuirá a vida eterna. Olha só, presta atenção, você receberá o centúplo, mas você vai receber a vida eterna, vai viver eternamente. Porque essa vida é passageira, mas precisa romper com aquilo que é excessivo. Precisa entender que o critério de Deus não é o meu, não é o teu. Precisa compreender isso. Precisa hoje dizer: meu Deus, o que é que eu estou de forma excessiva? O que é que eu estou fazendo de forma excessiva aqui que está me deixando escravo do acúmulo? Muitos de nós acumulam coisas, lembranças, coisas, não desfaz dentro de casa. E não tem necessidade, mas o desejo de consumir, o desejo de ter, sobrando. Mas não pode esquecer de uma coisa, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Eu não devo me esquecer, você também não. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Então preste atenção, que o critério de Deus não é para essa vida, é para o céu. Então é necessário romper com os pecados capitais, é necessário romper, pedir a cura da gula, desse desejo insaciável do consumismo, não colocar a tua família, não colocar as pessoas que você ama nesse ciclo. O que eu concluo dizendo: não se esqueça que a Deus tudo é possível, que os critérios de Deus não são os nossos. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós estamos fazendo a quaresma de São Miguel. Por isso que Deus nos enviou o arcanjo, o nosso protetor, o nosso defensor. Conforme está em Daniel 1, 12, versículo 1, que diz: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Então, meu irmão, minha irmã, e Jesus deixa um exemplo claro: aquele que deixa tudo, aquele que se coloca à disposição dele, aquele que está na presença dele, aquele que busca o autocontrole, aquele que entende que os critérios dele não são os nossos, aquele que entende que a ele tudo é possível. Então esse aí estará com o Senhor, porque o nome está escrito no livro da vida. Deus de infinita misericórdia, eu estou pedindo agora, Senhor, derrame a graça, libere a unção do Espírito Santo, derrame a cura espiritual sobre os corações que acompanham a missão dos filhos do profeta Elias, aqueles que estão fazendo o retiro, meu Pai, que seja curado, Senhor, da cura, derrama essa cura espiritual, Senhor, liberta da gula, liberta do consumismo, derrama o poder do Espírito Santo sobre a vida desses filhos e filhas. Eu submeto a mente de cada um, de cada uma, que tem nos acompanhado e orado conosco, Senhor, a força do Espírito Santo. Derrama o batismo do Espírito Santo, Senhor. Vai liberando a unção de cura, vai rompendo com todas essas cadeias, vai rompendo com todas essas prisões espirituais, vai rompendo com essas doenças espirituais, que dela, Senhor, da gula, foi gerando outras doenças. Eu clamo em nome de Jesus,
que essa cura adentre essa casa, adentre essa estrutura familiar, adentre o ambiente profissional desse filho e dessa filha, e que a graça de Deus possa repousar hoje e sempre sobre este coração. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar aqui para você, se essa mensagem é importante para você, compartilhe com as pessoas que você ama, se inscreva no canal, porque divulgar, sabe, também é evangelizar. Anderson, eu não tenho tempo para fazer uma pregação, nem para gravar uma pregação, mas você pode compartilhar, pode pedir a pessoa para se inscrever, para estar acompanhando também no cotidiano do nosso canal, na qual nós vamos estar divulgando a evangelização de forma incisiva. Então, que Deus te abençoe e seguimos firmes em nosso retiro.